Vamos lá. Gente, nosso assunto hoje vai ser morfossintaxe do período composto, tá? Basicamente, orações desenvolvidas e orações reduzidas. O áudio de vocês, quando vocês quiserem falar, vocês podem falar que eu dou a vez, tá bom? É um assunto que vocês já vêm vendo de muito tempo. Filho, mal eu começo, o Dom já começa a gritar aqui. Então, é um assunto que vocês já vêm vendo de muito tempo, né? Morfossintaxe, mas sempre tem uma dúvida, sempre tem alguma coisa nova, sempre, por algum motivo, a gente às vezes não dá muito crédito, né, para o assunto, e aí acaba tendo mais dificuldade, tá? Aqui o foco é orações desenvolvidas e orações reduzidas. Qual é o papel delas dentro da nossa produção textual, tá, gente? Acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu permitir. Continuando. Então, aqui eu tenho para vocês um exemplo do que é uma análise, né, morfossintática, que é a mistura, isso nós fizemos até ano passado, no primeiro ano, não foi? É a mistura de uma análise morfológica com uma análise sintática, certo? Morfológica quer dizer o quê? O estudo da forma, né? Cada palavrinha pertence a uma classe gramatical, a uma forma, tá? E a sintaxe é uma análise dessa forma dentro de uma oração, dentro de um período. Lembrando que esse período pode ser composto ou simples, tá? Então, aqui, observa aqui a frase. Ele viajou para o interior, mas voltará quando as aulas começarem. Aí, o nosso papel primeiro é analisar morfologicamente, certo? Então, você tem ele, que é o pronome, viajou, verbo, para, preposição, ou artigo, interior, substantivo, mas, conjunção, voltará, verbo, quando, conjunção, as, artigo, aulas, substantivo e começarem, verbo. Lembrem-se, toda vez que vocês forem fazer uma análise morfológica, lembra, o passo número 1 é só estudar aquela palavra. Claro que há algumas palavrinhas que elas necessitam do contexto para a gente classificar morfologicamente. Porém, a maioria delas não precisa de contexto, tá? Porque se você for para o contexto, você tende a errar, certo? Vamos para a análise sintática. Olha como é densa a análise sintática dessa frase. Ele viajou para o interior. Ele viajou para o interior. Primeiramente, você vai analisar a estrutura que ela tem antes de classificar como oração, tá? Então, aqui, ele é o sujeito, porque é o agente da ação verbal, certo? Viajou para o interior é o predicado, por quê? Porque é o que se fala do sujeito, ok? O núcleo do predicado, você vai ver qual é o verbo que está como dentro do predicado. Se o verbo for um verbo de ação, o núcleo do predicado, desculpa, o núcleo do predicado vai ser sempre o verbo, tá? Isso se o predicado for um predicado verbal, tá bom? Porque se for um predicado nominal, vai ser o verbo de ligação. Aliás, vai ser o predicativo do sujeito que vai ser o núcleo, tá? Então, aqui, ó, viajou para o interior. Viajou é o núcleo do predicado verbal, porque isso aqui é um predicado verbal. Para o interior, para o adjunta de nominal, por quê? Por que é adjunta de nominal aqui, professora? Porque todo artigo, todo
toda preposição e todo artigo, quando estão na análise sintática, serão adjuntos adnominais. Por quê? Porque elas acompanham sempre o nome, tá? Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Ah, ninguém. Continuando. Certo? Mas voltará quando as aulas começarem. Observem. Mas voltará. Aqui, tu consegue perceber que tem mais um verbo. E esse verbo também é um verbo de ação. Então, você tem mais um núcleo do predicado, ó. Professora, quem é o sujeito dessa oração? Não é o ele? Ele voltará. Só que aqui ele está oculto, certo? Quando as aulas começarem, observem. Quando é um pronome, né? Na verdade, aqui, ele pode ser um pronome interrogativo, mas aqui ele é uma conjunção temporal, tá? As aulas começarem. O que começarem? Aulas. Aulas é o sujeito, começarem é o verbo. Aulas, núcleo do sujeito, e começarem, núcleo do predicado verbal. O que você tem aqui? Você tem um período composto por 3 orações, certo? Ele viajou para o interior, é uma oração, mas voltará é outra oração, e quando as aulas começarem é outra oração. O que acontece? A primeira, ele viajou para o interior, é uma oração coordenada. Por quê? Porque dentro dessa oração você não vê relação de dependência, tá? Você não tem nenhuma conjunção que faça com que uma segunda oração seja estritamente dependente da primeira, ok? O que você tem aqui é uma adversidade. Por exemplo, olha só. Ele viajou para o interior, mas ele vai voltar, tá? Então, esse mais voltará, tu tem esse mais, que é a conjunção adversativa. Aqui tu tem um conectivo que está ligando a oração coordenada 1 com a oração coordenada 2, tá? Então, essa oração coordenada aqui, ó, ela é adversativa porque ela está ligada à primeira. Ela está ligada apenas para contrapor que ele foi, mas vai voltar, certo? Agora observa. Ele vai voltar quando as aulas começarem, ou seja, uma condição dele voltar é quando as aulas começarem. Aqui, tu não sabe, quando ele fala, mas voltará, aqui tu não sabe exatamente quando ele vai voltar, né? Porém, quando essa oração é colocada, a gente já tem uma ideia temporal. Nós já sabemos o tempo, o período que ele vai retornar. Então, aqui, ó, todas as vezes que você tiver uma ideia temporal dentro de um período composto, ok? Você vai ter o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal, sempre. Por quê, professora? Porque nas orações coordenadas, você não tem nenhum elemento conectivo que dê ideia de tempo. Você só tem essa ideia na oração subordinada adverbial temporal, entendeu? Para ela indicar tempo, ela tem que ser adverbial. Então, aqui você tem 3 junções de período. Você tem período composto por 2 junções. Um período composto por coordenação e um período composto por subordinação, tá? Período composto por coordenação é quando elas se complementam, mas nenhuma nem outra está interligada, é totalmente dependente. Porém, quando as aulas começarem, ela é subordinada por quê? Porque ela precisa do que está falando anteriormente, tá? Ela está totalmente ligada às orações anteriores. Sem essas orações anteriores, ela não teria validade, ok? Porque a gente percebe que ela é dependente. Oi, meu amor. Que ela é dependente, certo? Pessoal, alguma dúvida, podem falar. Estou ouvindo vocês. Vou até aumentar aqui meu áudio. Alguma dúvida?
Tem alguém pedindo para entrar aqui. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Eu preciso saber, pelo menos, se vocês estão me ouvindo, gente, se a conexão não caiu. Tá tudo certo. Ah, ok. Tem alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar, professora. Valeu. Então, todos já entenderam o que é uma análise morfossintática, né, senhores? O nosso próximo exercício rápido vai ser algumas frases que eu vou pedir para você selecionar 10 frases, tá? Então, já anotem aí. Atividade que vocês vão me entregar hoje até às 16 horas, ok? Uma atividade no Word mesmo, tá ok? Com a análise morfossintática de 10 frases. Quais são as frases, professora? Você mesmo pode escolher, ok? Então, anotem aí. Até às 16 horas, lá no Alvo, eu vou abrir a tarefa para vocês. Lá no Alvo, até às 16 horas, 10 frases com a análise morfossintática, certo? Eu quero assim, do jeito que está, tá bom? Coloridinho, em cima a morfologia, embaixo sintaxe, ok? Vamos continuar. Então, aqui, tarefa de hoje, certo? Até que horas, professora? Até às 16. Professora, a gente tem prova e aula agora. Aí, depois do almoço, vai ter 2 horas para Muitas fazer. frases simples. Então, deixa eu ver. Até amanhã, como é que tá a programação de vocês? Amanhã, acho que só tem a redação mesmo. Dá tranquilo. Então, pronto. Então, até amanhã, até 12h40, ok? Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. Número 3. Período simples e composto, né? Primeiro, o que é período? Ah, professora, isso a gente já sabe de muito tempo. Pois é, né? Já sabem. Mas sabe aquele conto do vigário? Sempre precisa relembrar? Então, período. Conjunto de uma ou mais orações que apresenta sentido geral autônomo em relação aos enunciados que precedem ou sucedem, tá? Então, o que é o período? É o conjunto de uma ou mais orações. Lembrem-se, oração, nem sempre uma oração vai ter sentido completo, né? É por isso que a gente tem os períodos compostos, entenderam? Então, exemplo, corram. Às vezes, uma oração, ela pode ser formada por apenas uma palavra e um ponto um sinal de pontuação. Às vezes, não. Às vezes, ela precisa de mais elementos, mais porções dentro da sua frase, tá? Olha, observa o segundo exemplo. É bom que ela venha amanhã e traga os livros. Então, para eu falar essa informação, eu preciso desse amontoado de palavras, né, de elementos, para que o meu interlocutor me entenda ou entenda a mensagem que eu quero repassar, certo? Então, o período ele pode ser composto por uma oração ou por um verbo, que é uma oração, ou por demais verbos que se transformam em várias orações, né? Então, você consegue perceber que no primeiro exemplo você tem uma oração e no segundo você tem quantas? 3 orações. A questão é que elas estão uma completando a outra, certo? Continuando. Período simples e composto. O período pode ser simples, quando encerra apenas uma oração, que eu falei anteriormente. 3 paixões governaram minha vida. Vou trabalhar cedo amanhã. Prestem atenção. No primeiro exemplo, você tem um verbo, né, que é governaram. Então, aí você tem um período simples, uma oração. No segundo, você tem vou trabalhar. Aí você tem 2 verbos, só que esses 2 verbos estão fazendo papel de um, tá? É o que a gente chama de locução verbal. Então, tem gente que ainda tem dúvida nesse tipo de construção. Ah, vou trabalhar, tem 2 verbos, então é período composto. Não é, tá, gente? Então, tenham cuidado com isso. Vou trabalhar, todas as vezes que você tiver um verbo na forma nominal do verbo, quase que 100% das vezes você tem uma locução verbal. Por exemplo, vou trabalhar. Trabalhar está na sua forma nominal, ou seja, ele não está conjugado.
Aí, como ele está terminado em R, ele é de infinitivo, certo? Agora, se ele tivesse... E esse vou está complementando o sentido do verbo, que nesse momento é apenas um verbo nominal, tá? É um nome. Só um instantinho. Ah. Já? Passou? Gente, espera só um pouquinho que eu vou falar com esse menino aqui rapidinho. Peraí. Deixa eu... Só um instante, filho. Só um instante, espera aí. Interromper a gravação, tá? Rapidinho.